Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Estamos então aí nos preparando, próximos a celebrar os 300 anos da aparição de Nossa Senhora da Conceição Aparecida lá no Rio Paraíba. E queremos, juntamente com Maria, acolher a Palavra de Deus para que ela também gere vida na vida de cada um de nós. E chegamos a essa quarta-feira, dentro da 27ª semana do Tempo Comum, nesse dia 11 de outubro de 2017. Convido então você a tomar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, que vai nos narrar o seguinte. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ela nos enriquece e nos ajuda a refletir e a mergulhar na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que não tem limites, não importa o tamanho do seu, do meu, do nosso pecado. Desde que nós estejamos aí arrependidos, Deus vai nos perdoar e vai sempre nos oferecer uma nova oportunidade de poder recomeçar. E na primeira leitura de hoje do profeta Jonas, está no capítulo 4, versículo de 1 a 11, nós temos então Jonas que agora ele sente-se desgostoso com Deus. Por quê? Se nós então tomarmos a primeira leitura de ontem, hoje é uma continuação, nós temos então Deus que, após a atitude dos ninivitas, que desde o rei até os animais fizeram ali então jejum, se arrependeram dos seus pecados, fazendo penitência. Deus então, ele perdoa toda a cidade e não a destrói. E aí nós temos então essa primeira leitura de hoje, como dizia, Jonas ele está então ali irritado com Deus, por quê? Porque Deus perdoou o pecado do povo. Que atitude estranha pode parecer-nos. Mas se nós pegarmos olhar para a nossa realidade, será que nós também não agimos assim? Quando Deus então perdoa aquela pessoa que tanto mal fez para o outro, tirou a vida do irmão, aquela pessoa que ali então pisou, humilhou o irmão que você conhece, ou até você mesmo, e agora se arrependeu, está na comunidade. Será que nós também não sentimos essa ira como Jonas também sentiu diante dessa atitude do Senhor? E é interessante porque o próprio Deus então convida Jonas a fazer a experiência e também a cada um de nós. Porque Jonas, ele pede até mesmo a Deus a morte. Chega, eu quero morrer. E ali então ele vai caminhando. Deus faz cair ali um grande sol, e Jonas então busca uma sombra para poder se recobrir, e ali então Deus faz crescer uma árvore para que possa então ali produzir uma sombra para Jonas, e ele se alegra. Mas no dia seguinte, o mesmo calor intenso, Deus também faz com que seque aquela árvore, e ali então Jonas começa novamente a sua revolta contra Deus. E o Senhor então vai trazer para nós a grande ensinamento que nos traz e nos enriquece a primeira leitura de hoje. Deus vai então novamente falar com Jonas. Ora, você ficou irritado porque eu ali então fiz nascer uma árvore para lhe dar sombra, você se alegrou. Agora que ela queimou, você está triste por ela? E aí então o Senhor vai dizer para Jonas, olha, se você ficou triste por algo que você não plantou, não cuidou, não zelou, será que eu também não iria perdoar
aqueles que eu criei, que são frutos do meu amor, como os ninivitas. Então, queridos amados irmãos, essa leitura, ela é bela, porque nós também temos essa mesma atitude de Jonas. Muitas vezes, então, nós queremos ser perdoados, mas não queremos, então, que Deus perdoe os nossos irmãos, e muito menos nós também perdoamos outros que pecam e erram contra nós. Não podemos ser assim, é preciso agir com misericórdia, se nós queremos também experimentar a misericórdia de Deus. E aí, então, vamos compreender o Evangelho de hoje. Mas antes do Evangelho, o salmista de hoje, ele nos apresenta um Deus que é amor, paciência e perdão. Esses são alguns dos atributos de Deus. E ele, é claro, é maior do que tudo isso, mas amor, paciência e perdão, todos nós podemos experimentar desse Deus que sempre nos envolve com esses atributos. A paciência, porque ele é lento para a ira. O amor, que é fruto das entranhas de Deus, é próprio de Deus. Deus é amor, João já vai dizer na sua primeira carta. E é perdão, porque quem ama perdoa. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso de fato fazer essa experiência desse Deus que nos alcança com o seu perdão, que nos envolve com o seu amor e que nos pede que sejamos também pacientes para com os erros dos nossos irmãos. E aí sim podemos entrar no Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, como dizia. Nós temos então Jesus que está orando. E olha que bonito, o Evangelho de São Lucas é o Evangelho que nós encontramos mais vezes Jesus em oração, Jesus sendo o Filho amado de Deus, sempre, em algumas oportunidades, estava em oração, ou seja, se colocava a poder ouvir a vontade do Pai. E assim também nós podemos. Não tem lugar certo para poder rezar. É claro que a igreja nos oferece um ambiente propício, agradável, mas sempre em todo lugar é momento de fazermos então a nossa oração. E oração não é somente recitar algumas palavras e produzir algumas orações que nós temos já de cor. Não é somente isso. A oração é você então levar seu coração a Deus. Isso é oração. E assim então, Jesus em oração, ele então desce do lugar onde ele estava, e ali então um dos discípulos pede ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Todos os grandes mestres da época de Jesus ensinavam seus discípulos a rezar. E os discípulos pedem também a ele que ensine-os a rezar. E Jesus vai ensinar então essa belíssima oração, que vai nos dizer assim: Pai, primeiramente, iniciando essa oração, Lucas, ele convida a sua comunidade e também a cada um de nós a poder então mudar o nosso relacionamento com Deus. Deus não é um patrão onde nós somos seus empregados, seus servos. Ele é um pai. E o pai então ele é amigo dos seus filhos. E o pai quer seus filhos íntimos com ele. E a oração nos proporciona justamente essa realidade, sermos íntimos de Deus. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é, de fato, assemelhar as nossas atitudes com a atitude de Jesus. Jesus glorificou o nome do Pai e também nós somos chamados a fazê-lo com nossas atitudes. Para isso é preciso nos converter, porque por certas ocasiões nós então falhamos, deixamos a desejar nas nossas atitudes. E assim então estaremos santificando o nome de Deus. Porque Deus, de fato, ele vai ser reconhecido como o Senhor, como o Pai que ama todos os seus filhos amados. Santificado seja então o teu nome. Venha o teu reino. Ora, meus queridos amados irmãos, o reino de Deus ele vem quando nós então ali vivemos a palavra, vivemos o Evangelho. O reino de Deus se faz presente no meio de nós, através das nossas atitudes. Venha então o teu reino, Senhor. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos, ou seja, é preciso também desapegar. Não precisamos estar acumulando alimentos, porque quando nós acumulamos, nós deixamos então que impedimos que o outro tenha também o necessário para poder comer o seu dia.
Então é preciso se entregar à providência, na confiança que Deus provê o alimento, o sustento necessário para a nossa vida. E assim então, continuando a oração, perdoa os nossos pecados. E aí então nós pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, mas, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Então, aqui está então o grande cerne dessa oração do Pai Nosso. Perdoar as pessoas assim como Deus também nos perdoa. Ora, se nós não perdoamos as pessoas, estamos rezando a cada dia na oração do Pai Nosso que Deus também não nos perdoe. Então é preciso, meu amado e minha amada, perdoar os nossos irmãos, porque o perdão, ele é graça, é dom de Deus. Abra seu coração, permita que Deus então te conceda a graça de perdoar aquela pessoa que te fez mal, porque o perdão faz mal, a falta de perdão faz mal para nós mesmos. Então é preciso perdoar para sentir-se perdoado, para sentir-se reconciliado com Deus. E finalizando a oração, e não nos deixeis cair em tentação. Ora, pode parecer que a tentação é fruto do desejo de Deus, e não é. A tentação, ela existe. Ora, o próprio Jesus foi tentado, já no início do Evangelho, lá no deserto, então depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto e ali foi tentado. E a vida toda de Jesus, porque o Evangelho nos diz que é 40 dias, mas 40 significa vida, porque era a estimativa de vida do povo de Israel na época de Jesus. Então significa que Jesus sempre foi tentado, e nós também seremos tentados nos afastar do caminho do Senhor, tentados a viver então o egoísmo, não olhar para o próximo, tentados em viver então a rivalidade, a disputa, em olhar para o outro como meu adversário a ser aniquilado. São várias as tentações do dia de hoje, até mesmo no que tange a Deus. Construímos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, ou seja, segundo o nosso gosto, o nosso projeto, o nosso desejo. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus também, lá no deserto, ele nos ensina a maneira de poder vencer a tentação, que é através da Sagrada Escritura. Nos alimentando dessa grande fonte, riquíssima fonte, que é a Sagrada Escritura, também nós poderemos vencer as tentações de nossas vidas. E assim poderemos então fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós, porque é isso que nós rezamos a oração do Pai Nosso. E que o Senhor então nos ajude e nos fortaleça para que possamos colocar em prática a sua palavra, possamos viver essa palavra e assim o reino de Deus se faça presente no meio de nós. Que Maria Santíssima interceda junto ao seu Filho Jesus, porque nós queremos de fato transformar essa história e que Maria então nos ajude, caminhe conosco, para que assim possamos alcançar bom êxito na missão a nós confiadas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que se inscreveu no nosso canal, faz parte dessa família, nos acompanha todo dia, cada vídeo. Muito obrigado, que Deus então ali lhe cubra de bênçãos e graças. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa grande família. E vamos evangelizar compartilhando esse vídeo, divulgando esse canal, para que assim o nome de Cristo seja reconhecido pelos nossos irmãos. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, para que você então possa ser fiel à sua vocação, à sua missão, e Deus provê com certeza o necessário na vida de cada um de nós. Que Deus então possa lhe cobrir com toda sorte de bênção. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você.